A gente está aqui para falar sobre a atividade agrícola e seus principais problemas enfrentados. Somos alunos do Alfredo Nasser, Colégio Estadual Alfredo Nasser, professora Nádia de Geografia, Melquisedeque Misrai, Milene Garcia. Junto com a gente também está o Iago Alves e a Giovana Posebon, só que eles estão com a parte de edição de vídeo, então a gente fica representando eles hoje, certo? Então tá. Bom, vamos começar falando de atividade agrícola, só dando uma relembrada lá no passado, onde era a monocultura, certo? O Brasil então começou sua atividade agrícola como na monocultura. Monocultura a gente sabe que tipo, você pega uma parte só, você só produz um tipo de alimento, ou um tipo de alguma coisa, né? E era a cana-de-açúcar, na época do século XVII, na colonização. Depois, passado da cana-de-açúcar, foi a monocultura do café, que a gente sabe, né? Na época da mineração. E depois da época do café, com monocultura, a atividade agrícola se diversificou. Então vamos dar uma lembrada lá, plantations, vamos lembrar o que é plantation. Plantation, a gente lembra, antigamente, na época que ainda tinha escravidão, era uma monocultura, que algum estado, alguma cidade pegava para produzir só um tipo de alimento, e nessa monocultura usava mão de obra escrava. Hoje ainda existe plantation, mas sem a mão de obra escrava. Hoje é uma mão de obra barata e sempre com o pensamento de exportar, certo? Então a gente pode falar também, atividade agrícola tem dois tipos, a intensiva e a extensiva. A intensiva predomina o uso da maquinária, da tecnologia, da produtividade, sem o uso necessário da mão de obra, Já a extensiva não, a extensiva precisa de um volume maior de mão de obra e você não vê tanta maquinária, você não vê tanto uso da tecnologia e, consequentemente, menos produtividade. Falando aqui não tem como falar da atividade agrícola no Brasil sem citar Sul e Sudeste. Esses dois estados, essas duas regiões, desculpa. Sudeste e Sul, por que eles são tão produtivos assim então? Por causa dos solos lá, são muito férteis. Igual, o solo no Sul e no Sudeste predomina os solos chamados a terra roxa e o massapés, que são tipos de solos argilosos, muito férteis para a atividade agrícola. Também, não é só lá, tem um pedaço ali que pega no Minas Gerais, um pedaço ali que pega que pega o Mato Grosso do Sul, mas é isso. Por que também eles são destacados em alguns produtos, igual a laranja, principalmente Sul e Sudeste. E a gente sabe que hoje o Brasil é o maior exportador de laranja que tem no mundo. Você vê suco de laranja lá nos Estados Unidos, na Europa e tal, pode ter certeza que o Brasil contribuiu ali. Foi ele que deu de chegar ali, aquele suco de laranja. O milho e a soja. A soja, por que é importante falar do Sul? Porque o primeiro, na verdade o primeiro estado que teve contato com a soja foi o Rio Grande do Sul, que fica na região sul, com a vinda dos japoneses, né, em 1900 e pouquinho, 1909, 1910, se não me engano. E agora o milho, agora o Rio Grande do Sul não é o maior produtor de soja. O maior produtor de soja hoje, a gente sabe que é o Mato Grosso, que representa 15 milhões de toneladas produzidas em uma safra.
O milho também corresponde a 10 milhões de toneladas produzidas. E, dando um destaque agora, já que a gente entrou nesse contexto de região, é importante citar o norte, porque quase ninguém cita ele. Pô, a gente sabe que lá é muita pecuária, é muito boi, muito pasto, mas ninguém lembra da atividade da agricultura. Bom, então aqui a gente destaca o açaí, né? A gente gosta tanto. O açaí, ele é principalmente produzido no Amazonas, tá? E no Pará, principalmente no Pará, depois no Amazonas. E lembrando que só 3 estados que produzem o açaí em grande escala. A gente pode também falar do Nordeste, né? O Nordeste, antigamente era mais café, cana-de-açúcar, igual a gente lembra. Hoje em dia, o que predomina no Nordeste é principalmente as hortaliças e as frutas. Depois da laranja, o maior exportador, a maior fruta que o Brasil exporta é o limão. O limão é depois acompanhado do melão, melancia, abacaxi. Abacaxi hoje a gente sabe que está tão caro. E o Nordeste, principalmente no estado da Bahia, também tem o coco da Bahia, que é usado para fazer diversos óleos e cremes, tudo mais. Tem no Maranhão a mata de cocais, também é usado, você vai lembrar de Avon, em óleos, perfumes, sabe, tudo dessa parte mais de cosméticos. E bom, gente, é isso, o geralzão, mas a gente lembrando aqui, é bom lembrar disso, que é o seguinte, havia, no século passado, uma teoria de Thomas Malthus, a teoria malthusiana, onde ele defendia que o mundo ia acabar, todo mundo passando fome, porque a produção não ia conseguir atingir uma proporção tão grande para atender todo mundo que existia, porque é gente demais, vamos por 7 bilhões de pessoas, tem que produzir muito. E ele quebrou a cara feio, ele errou. A gente tem a prova disso em 1950, quando o mundo inteiro passou por uma revolução, chamada Revolução Verde, liderada pelos Estados Unidos e pela Europa, onde chegou a tecnologia, teve o aumento da biotecnologia, teve o uso dos transgênicos e da maquinária. Então, depois de 1950, a produção dos países aumentaram demais, porque não precisou tanto daquela mão de obra, de trabalhadores, e sim das maquinárias que produziam muito mais, em muito menos tempo, certo? Vamos ver o que a gente pode falar. A gente pode falar também das agriculturas familiares, né? Principalmente tem as agriculturas familiares de subsistência, principalmente em lugares muito pobres. Vamos supor, lá na parte não litorânea do Nordeste, em algumas partes do Norte, em algumas partes até do Centro-Oeste. A agricultura familiar, onde ali geralmente a pessoa mora na fazenda ou em algum lugar onde há terras para ela poder plantar, ela planta para ela mesma comer. Mas também tem a exportação, né, dessa agricultura familiar, onde ele produz para subsistência ou ele acaba produzindo na sua casa, na sua terra, para poder exportar ou importar para outros estados e regiões. Agora, passar a palavra para a Milena, onde ela vai citar os problemas que a atividade agrícola enfrenta. Bom, eu vou começar falando sobre os agrotóxicos, que os agrotóxicos eles podem prejudicar o solo, os rios e também até os agricultores, as pessoas que estão lá, pode ocasionar doenças a eles. Eu também vou falar sobre a monocultura, que sem a pessoa saber, sem um agrônomo falar, explicar sobre esse assunto, ela pode ser
plantada de maneira irregular. Pode ocasionar danos ao solo, porque a monocultura ela é um plantio que, por exemplo, milho, se ele for plantado de 3, 4 anos consecutivos, ele pode trazer danos ao solo e pegar todos os nutrientes. Mas se tiver um agrônomo ou uma pessoa que sabe fazer um plantio muito bom, analisando a terra e tudo, ela pode ser um fator que não prejudica. Também posso falar sobre o desmatamento, que para plantar tem que ocasionar o desmatamento. O desmatamento, todo mundo sabe que é muito ruim. Também temos um grande problema, que é o fósforo. Sem fósforo, ele não está sendo suprido e assim está sendo esgotado. E sem fósforo não tem a fotossíntese para as plantas. E sem a fotossíntese a gente não tem agricultura. Também temos agrotóxicos que podem ocasionar danos aos rios de maneira com a chuva, a irrigação, e também aviões que levam agrotóxicos, eles podem cair em rios e pode danificar o meio ambiente. Danificar o meio ambiente, florestas. Isso ocasiona um problema ambiental, na verdade. Um problema ambiental. Que aí, vamos supor, quanto mais a poluição dos rios, a poluição do ar, da atmosfera, das árvores, isso vai contribuir com o aquecimento global, vai contribuir com uma série de fatores que vai prejudicar não só a Terra, mas também o nosso país, né? E os outros países que usam do agrotóxico de maneira errada. Bom, gente, para dar uma encerrada, eu só queria já que a Milene deu a cidade de monocultura, eu só queria lembrar que isso pode ajudar em prova de história e também de geografia. Às vezes até o Enem pode cair. A gente, lá, quando estava tendo a monocultura do café, por que o café ele parou de ser uma monocultura para se diversificar? Porque o café ele produzia muito mais do que o mundo precisava. Vamos supor que o mundo naquela época consumia 15 milhões de toneladas de café. O Brasil produzia 14 milhões de toneladas. Agora você imagina, será que só o Brasil que ia exportar? Não, a gente sabe que não. E por isso teve o decaimento do preço, o preço do café foi lá embaixo nessa época e acabou dando aquela torada no café. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês gostem. Dá aquele like, né? Se inscreva aí no canal da escola. A gente vai vir com muitas videoaulas aí. Em breve a gente espera fazer lista de exercícios, te ajudar o que a gente puder. A gente está agora no segundo ano, mas a gente entende um pouquinho da geografia da história e da história do primeiro ano e do segundo, mas a gente pode te ajudar para você fazer boas provas e quem sabe até acertar umas questãozinhas do Enem, né? É isso aí.